Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Diego Soares, agente local de inovação da cidade de Posse, Goiás, e eu estou aqui hoje para poder desenvolver com vocês o vídeo referente à etapa 8 para aqueles participantes que não conseguiram comparecer presencialmente no evento, né, da etapa 8 do programa Brasil Mais, beleza? Vai ser um vídeo rápido, nós vamos tratar aqui hoje sobre inovação, a inovação e o seu impacto na produtividade. Vamos rever alguns cases de sucesso durante esse ciclo, né? E também vou deixar com vocês orientações pós-jornada e, para finalizar, a gente vai verificar a revisão de tudo que a gente já fez. O que a gente fez até agora, o porquê que a gente fez e o porquê que a gente fez desta forma, foi executado. Beleza? Vamos lá. Inovação não é um assunto muito complexo, diferente do que muitas pessoas pensam. O processo de inovação ele se inicia a partir do momento que surge uma necessidade, identifica-se uma oportunidade. O que pode ser melhorado dentro da minha empresa? O que eu posso fazer de diferente? Nada muito complexo, sistematizado. A inovação ela pode ser uma coisa simples que você faz aí no dia a dia da sua empresa, desde que ocorra uma mudança. Mas como é que eu vou tirar uma mudança do nada, uma ideia, uma solução inovadora para a minha empresa? Você pode pegar ideias gerais. Inclusive, sempre é muito bom você reforçar as ideias que os seus colaboradores possam ter, porque muitas vezes quem está na linha de frente, na execução ali com a mão na massa mesmo, na execução do trabalho, ele às vezes sente uma dificuldade, alguma coisa ali que poderia ser resolvida, poderia ser feita de uma forma diferente, e ele não tem espaço para poder externalizar essa ideia. Então, todas as ideias são válidas, por mais às vezes a pessoa fala, uma ideia que ela é uma ideia boba, não vou falar porque senão o pessoal vai ficar rindo de mim. O empresário ele precisa, por obrigação, cortar isso da empresa dele. Ele tem que abrir espaço para que o colaborador ele fale, ele consiga externalizar aquilo que ele está pensando. Inclusive, a maioria das inovações que surgem no mercado, elas vêm a partir desse momento de interação, feedback entre os gestores e os colaboradores. Então, é de extrema importância que você motive e incentive a sua equipe a trazer ideias inovadoras. Quem tem, muitas vezes, o empresário ele fala assim, a cabeça pensante da minha empresa sou eu. Mas muitas vezes quem pode ter ideias práticas são os colaboradores que estão na linha de frente. Tenham sempre isso em mente. Beleza? Desculpa. Todas as ideias de solução são válidas, para que a coisa realmente funcione, o ideal é que você sistematize, para que não seja só mais uma ideia que foi em vão, uma coisa que seja solta, né? Programar a testagem, você vai identificar a oportunidade, levantar soluções e fazer a programação disso aí que você está fazendo. Dentre as ideias e as soluções que foram pautadas, você vai priorizar uma delas e aí você vai programar a execução dessa solução que foi priorizada. E, lógico, para dar certo, fazer a coisa realmente acontecer, a gente precisa do detalhe que é a ação. Você precisa executar e acompanhar. E também não é só, vou comecei a fazer e não deu certo. Tem que executar e acompanhar. Se não deu certo, por que que não deu certo? Você tem que fazer esse acompanhamento constante. Somente com esse acompanhamento você consegue ter um resultado efetivo. Você vai conseguir saber se está indo de acordo com aquilo que você planejou ou não, por que que não está indo, quais são os fatores que estão atrapalhando. Aí você consegue correr atrás do que não está dando certo e corrigir. Beleza? A solução em ação ela é acompanhada com os indicadores definidos. E na empresa você precisa sempre ter indicadores, trabalhar com esses indicadores para que você consiga fazer esse bom acompanhamento aí, o bom gerenciamento da empresa, principalmente quando você estiver executando a implantação de uma mudança, uma inovação dentro da sua empresa.
O impacto da inovação na produtividade. As empresas que inovam, elas são sempre muito mais competitivas. Você consegue otimizar o tempo da sua empresa, os processos ficam mais práticos e você consegue promover a transformação digital que a gente fala, né? Que é quando você passa a utilizar as ferramentas digitais para poder agilizar a vida da sua empresa, deixar a fluidez, a entrega dos resultados da sua empresa melhor, através das novas tecnologias, que a gente chama de transformação digital. É, por meio do processo de inovação, a empresa ela consegue se antecipar, né, em relação às necessidades dos clientes, porque a empresa ela sempre tem como foco principal entregar uma solução para as necessidades dos clientes, seja em serviço ou em produto. Então, quando você se antecipa, você procura pensar uns 2 ou 3 passos adiante, você já vai ganhar mais espaço entre a concorrência, você vai ficar na frente da linha de largada, né, vamos dizer assim. Você consegue otimizar o tempo, porque processos inovadores, mesmo que seja um processo que não seja diretamente para o seu cliente, pode ser um processo interno, ele vai impactar sim o seu cliente. Então, se você às vezes executa, vamos supor o exemplo de um restaurante, desenvolve-se lá um layout de cozinha que faz com que o prato saia mais rápido, os pratos saiam mais rápido. Isso aí é uma coisa que é positiva para o cliente. Ele vai ter uma entrega mais ágil. Ele às vezes vai querer ter a preferência por comprar no seu restaurante por causa da agilidade, a entrega que é mais rápido do que em outros lugares. Então, processos em geral, né, eles podem ajudar na otimização do tempo, né? E eles podem ser melhorados através de inovação, da inovação. É, uma, uma forma de você deixar os processos mais práticos pode ser desenhar, né, a definição desses processos para você identificar quais são os gargalos e tentar melhorar a execução deles. Por exemplo, como eu acabei de citar na cozinha, se você tem uma cozinha que às vezes você acha ela lenta, poderia ser mais rápido. Você já parou para poder desenhar literalmente, colocar na ponta do lápis e no papel e desenhar para você entender o que está acontecendo, o que, que acontece primeiro, o que, que acontece logo em seguida, quem depende de quem. Então, quando você materializa isso de uma forma visual, você consegue, às vezes, enxergar uma coisa que você não via antes. Por mais que você já tenha experiência no seu negócio, a maioria dos empresários já tem muita experiência no negócio, já conseguem ter uma noção boa ali do que acontece e tal, mas ninguém tem computador na cabeça, eu costumo sempre dizer isso. Quando você procura materializar, colocar de uma forma física, que você enxergue com um olhar diferente, às vezes você, no dia a dia, você observa um processo de uma forma. Quando você desenha ele, ou mesmo que seja um fluxograma, anota o passo a passo, uma lista, não sei. Enfim, você materializa isso aí de uma forma visual, facilita demais para que você entenda o que está acontecendo e às vezes descubra alguns problemas, gargalos e consiga otimizar a execução desses processos, né? Isso aí é o processo de inovação que você faz. Então, igual eu falei no começo do vídeo, eu não sei como é que faz uma mudança na minha empresa. Mas espera aí, vamos parar para olhar para dentro da empresa. O que está acontecendo aqui? O que, que a gente pode fazer de diferente? Não só olhar para dentro também, desculpa, como também olhar para fora da empresa, o ambiente externo. Isso é um assunto um pouquinho mais complexo que a gente não vai abordar, mas você precisa ter essa noção de que você precisa parar e analisar o que está acontecendo, como que está acontecendo, beleza? Enfim, o ponto final aqui, né, a transformação digital, a utilização de ferramentas é essencial hoje em dia para que as empresas sejam competitivas. Hoje em dia a gente tem aplicativos de delivery, lojas virtuais, a maioria dos comércios faz o atendimento dos clientes via WhatsApp, atende o cliente aqui pelo WhatsApp, já faz a entrega. Então,
O máximo de ferramentas digitais que você conseguir agregar no seu negócio vai ser melhor. Muitas vezes a maturidade da empresa ela pode, é, vamos dizer assim, sofrer um pouquinho para poder aderir a essas novas tecnologias, mas é uma questão de tempo para que isso entre na empresa de uma forma orgânica. Se você conseguir se antecipar, e aí, igual eu falei antes, mais uma vez retornando, se você conseguir estar ali uns 2 ou 3 passos à frente das outras empresas, que são os seus concorrentes, você viu uma ferramenta que ela é uma ferramenta digital que ela pode ser muito boa para o seu negócio, uma ferramenta inovadora, por que não testar? Por que não tentar aplicar ela no seu negócio? Faz um teste. Não custa nada. Se você fizer um teste e perceber que ela te deu um aumento ali de 11% no seu faturamento, nossa, é muita coisa. Então, não só fazer o teste, já voltando no outro assunto da testagem, como também na mensuração. Por isso que é importante você acompanhar os indicadores. Muitas vezes se aplica um processo novo, uma inovação dentro da sua empresa e você não sabe que deu resultado porque você não percebe. Às vezes você fala, vendeu bem esse mês, vendeu melhor, mas às vezes foi aquele processo que você aplicou. Então você tem que fazer esse tipo de acompanhamento para que você veja o resultado. E somente quando você percebe os resultados é que você se engaja mais em trazer inovações para dentro da sua empresa. Às vezes, se você for lá, teve aquele trabalho todo, elaborou tudo, implantou dentro da empresa, mas não acompanhou o resultado, às vezes pode até que está dando certo, você não está percebendo a real dimensão daquilo. E aí você não fica motivado o suficiente para poder trazer mais inovações. Então, a questão do acompanhamento é muito importante. Beleza? Vamos seguir adiante. Falamos, mas vamos chegar aqui nesse ponto. O que é inovação? De uma forma geral, a gente pode definir, como está no slide, né? Inovação, ela pode ser a exploração de novas ideias para o sucesso de um determinado processo. A gente pode classificar como mudança. Se você executou algum tipo de mudança dentro da sua empresa, a gente pode considerar assim como um processo de inovação. Falando de uma forma bem mais simplificada, que a inovação é um assunto maior, dá para expandir bastante. Mas no que a gente está trabalhando aqui hoje, essa definição fica perfeita, beleza? Inovação e impacto na produtividade, né? Com a inovação, é possível que a gente crie a maior competitividade entre as empresas e aumente também a produtividade quando você aplica soluções inovadoras, igual a gente já deu exemplo lá, né? Deu o exemplo do restaurante, que ele consegue aplicar uma metodologia lá no layout da cozinha para que os pratos saiam mais rápidos. Isso aí foi só um pequeno exemplo. Qualquer tipo de negócio que você conseguir agilizar o atendimento, a produção, ou então reduzir os custos da sua empresa, reduzir os custos de produção, é muito favorável e ajuda na produtividade. Quando você tem redução de custo e aumento do faturamento, logicamente você tem um aumento na produtividade. Beleza? E para a gente verificar aqui os cases de sucesso, né? Eu trouxe 2 empresas que participaram com a gente nesse ciclo 2 do programa Brasil Mais. A empresa Assis Agro Tecnologia e a Estação G6 Embalagens. Essas 2 empresas foram muito bem, pegaram bem a ideia do projeto, né? No caso da Estação G6, a gestora Charlene, ela trabalha lá com embalagens e ela entrega essas embalagens mais para empresas. Ela vende para o público aberto também, mas o foco principal dela é vender para empresas. Então, a ideia que ela teve, o protótipo que ela desenvolveu, que foi uma inovação que ela aplicou dentro da empresa dela, foi relacionado à divulgação. Como que isso ocorreu? A gente analisou, né, que
a parte de divulgação dela sempre era feita a divulgação digital, ela quase nunca investiu em divulgação física, e ela sentia muita. Ela percebeu, na verdade, né, que os clientes dela tinham dificuldade, às vezes, para poder saber o que ela vendia. Muita gente nem conhecia a loja. Então, a ideia foi justamente criar um catálogo de fornecimento, como se fosse um cardápio. O cliente recebe esse cardápio, ele vai analisar o que tem na empresa, o que está em promoção, quais são os pacotes de produtos que podem ser comprados a um preço menor, né? Então, passando todo esse conhecimento, o cliente já perceberia as vantagens de comprar lá na estação G6 Embalagens. É, já existia essa ideia, sim, essa ideia de catálogos de produtos já é bem antiga, mas para a empresa Estação G6 foi um momento bem pontual, a gente pode dizer assim, ela está em expansão, a empresa tem pouco mais de um ano, né, que abriu e está em um processo de expansão. E a ideia foi justamente desenvolver alguns modelos de catálogo, um mais simplificado e outro mais completo, né, para que fosse entregue diretamente nas empresas. E aí, como é um catálogo que ele pode ser distribuído para a empresa, então ele já poderia vir com preço, não é para público geral, para daquela comoção, né? Muitas empresas às vezes têm dificuldade de colocar os preços, mas nesse caso aí ficou bem casado mesmo. E a gestora ficou muito feliz com essa ideia, essa inovação, e ela já está em processo de confecção esses catálogos e foi um sucesso, né? Agora partindo aqui para a Cisagro Tecnologia, o problema da Cisagro, que a gente encontrou uma solução lá durante o Brasil Mais, foi justamente em relação à saída dos produtos da loja. Muitas vezes acontece que as empresas têm problemas na entrada dos produtos, né? No caso da Cisagro, ela tinha um problema com a saída dos produtos, porque muitas vezes os técnicos que iriam executar serviços em campo, eles acabavam assumindo alguns produtos, pequenos sensores, só que são equipamentos caros, entendeu? E aí esses pequenos produtos que sumiam, eles não retornavam para a loja, o técnico não sabia e não tinha ninguém que seria o responsável para cuidar desse produto, né, que saía da loja. Então, meio que isso era um problema muito grave, gerava um aumento muito grande lá nos custos da empresa, né? Chegava no final do mês, se sumisse 3 sensores daquele, já era um prejuízão. A ideia foi simples, basicamente fazer um registro de tudo aquilo que sai do estoque. O estoque já é sistematizado, então ele já tem todo o processo. Mas a dificuldade que ocorria era que, como o serviço é executado em campo, o técnico às vezes ele não sabe exatamente aquilo que vai ser necessário, né, levar para executar o serviço. Então, eles pega mais ou menos uma quantidade suficiente de produtos, materiais, né, leva para executar o serviço em campo. Quando o serviço é executado, aí sim que a nota fiscal é gerada e o produto é baixado do estoque. Aí, nessa situação, a ideia que a gente teve foi de tentar entrar em contato com o suporte do sistema para que gerasse uma nova vertente, né? Para que esse produto, a partir do momento que ele sair do estoque, o técnico pegar o produto do estoque, já fica registrado quem foi que fez a retirada, de quais produtos e o andamento desse produto. Ele está em campo, ele não está mais acessível, até mesmo porque isso gerava inconsistência na hora da venda. Às vezes o vendedor chegava no sistema para poder fazer uma venda no balcão mesmo, verificava que o produto ele tinha quantidade em estoque lá no sistema, né? Mas quando chegava no estoque físico, estoque real mesmo, o produto tinha saído para campo, já não existia mais lá. Então isso aí gerava inconsistências, às vezes tinha esses problemas pontuais. Então, com essa mudança aí no sistema e também na forma de trabalho do técnico, quando o técnico ele vai fazer a retirada do produto,
ele mesmo já tem que dar o lançamento no sistema pelo celular dos produtos que foram retirados. E aí, quando ele executa o serviço lá no campo, ele já vai e lança também na hora mesmo lá junto com o cliente o produto que foi utilizado, o serviço, e pega a assinatura do cliente na hora mesmo, com a nota fiscal executada. E ele vai lá e já faz a assinatura digital no celular. Então, assim, foi uma nova implementação, uma inovação, né, que a Cisagro implantou dentro da sua empresa, que trouxe uma série de benefícios. Então, se for para mensurar mesmo, ainda não deu tempo de fazer a mensuração ainda, mas sem dúvida nenhuma que isso aí vai trazer uma grande redução nos custos, né? E com certeza melhorar também o faturamento, porque os clientes vão ter um pouquinho mais de agilidade, inclusive na hora de receber as notas fiscais, porque às vezes demorava, o campo tinha que retornar uns 200 quilômetros de distância para poder chegar na loja e falar, ó, fez isso e isso, com a notinha assinada manual, para poder o financeiro ir dar a entrada lá e gerar os boletos para o cliente, né? Então, isso aí é um atraso, uma falta de agilidade que o cliente tinha, né? E agora, com esse problema solucionado aí, já resolveu tudo, né? De uma vez. E esses foram os casos de sucesso que a gente teve no programa. Muito bom, agradeço demais a participação da Denise, da Cisagro, da Charlene, da Estação G6. Parabéns pelas ideias inovadoras, né, que foram implantadas. Vamos lá, vamos seguir adiante agora. Para as orientações pós-jornada, né, a gente tem aqui a reaplicação do sprint, né, sempre quando for necessário. A ideia do Brasil Mais é deixar um material para vocês que ele seja útil para o futuro. Você aprenda a metodologia para você reaplicar ela sempre quando você tiver essa necessidade. Então, assim, a gente está precisando dar uma reestruturada aqui na empresa, por onde é que eu vou começar? Você lembra? Eu participei do programa do Brasil Mais, com o agente local Diego, e a gente aplicou a metodologia dessa forma. Vamos tentar aplicar novamente? E sempre tentar fazer bom uso dos recursos disponíveis. Pode pegar os materiais que a gente vai enviando para vocês ao longo da jornada, né? E ver como é que foi feito, as ferramentas, sempre tentar pesquisar o que pode ser feito de, de inovador na sua empresa em relação a questões tecnológicas, né? Focar na melhoria contínua e acompanhar os indicadores. Sempre prestem bastante atenção nos detalhes dos indicadores. Somente acompanhando os indicadores você vai saber o que pode ser feito para melhorar a sua empresa. Você vai identificar os gargalos, onde que está ocorrendo os problemas, e assim você consegue ter esse desenvolvimento, essa melhoria contínua. Não deixe de visitar o site do Sebrae Goiás. Pode pesquisar lá no Google mesmo, Vitrine do Sebrae Goiás. E aí você vai verificar lá que a gente tem uma série de cursos e treinamentos que são gratuitos. Vocês podem usar e abusar desses treinamentos, desses cursos, porque são conteúdos de altíssima qualidade, super acessíveis. Basta ter internet, computador ou celular, você já consegue fazer esse curso. Então, é muito bom. E no site da vitrine do Sebrae do Goiás, você consegue acompanhar as missões empresariais, você consegue acessar os cursos presenciais da sua cidade. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer para alavancar o seu negócio dentro do site da vitrine do Sebrae do Goiás. Só jogar esse nome aí no Google, primeiro link já vai aparecer, só você entrar e dar uma explorada lá, beleza? Não deixe de acompanhar o site. Vamos seguir adiante, então. No vídeo agora a gente não tem perguntas. E aqui, para a gente encerrar, né, vamos revisar a jornada que a gente vivenciou. A gente iniciou a jornada com um radar de inovação, onde a gente fez um mapeamento da situação da empresa de vocês,
Esse radar de inovação eu gosto bastante dele porque ele já faz colocar uma pulguinha atrás da orelha dos empresários. Então a pessoa já vai pensar em muitas coisas que ela não havia parado para poder analisar da própria empresa. Isso acontece demais. E a partir do momento que você senta e tenta analisar todas as vertentes da sua empresa de uma forma geral, você vai perceber que às vezes você está deixando algum ponto ou outro passar na hora de realizar a gestão mesmo da sua empresa. Após realizar o radar de inovação, a gente faz a etapa 2, que é o mapeamento dos desafios e as soluções. A gente faz aquele brainstorming, que eu costumo dizer, onde a gente vai pegar todos os problemas, pega tudo, vai jogando ali problemas e soluções, depois a gente vai filtrando e chega no que é realmente a causa de cada um daqueles problemas que a gente pautou e quais são as possíveis soluções para cada um dos problemas. Já na etapa 3 e 4, foi o evento que a gente fez também, a palestra de inovação e a oficina de prototipagem, palestra de indicadores, desculpem. A gente fez uma palestra sobre indicadores de desempenho e a oficina de prototipagem, né? Onde a gente conhece os tipos de testagem, né? As formas de testagem. Essa parte, etapa 3 e 4, foi muito importante porque muitas vezes o empresário acaba se confundindo com um conteúdo que você trabalha todos os dias sobre indicadores, gestão empresarial, saber exatamente o que é custo variável, que você pode incluir como custo variável ou não, faturamento bruto, protótipos, formas de testagem. Então, tudo isso aí é um conhecimento extremamente valioso que você pode aplicar no dia a dia. Muitos empresários às vezes têm esse receio. Ah, mas eu vou aprender essa coisa, essa metodologia aí, eu não sei como é que eu vou usar. Sim, é extremamente aplicável no dia a dia, não é nada fora da caixinha, é uma coisa que você pode fazer, às vezes, com um pote e um saco de balinhas. Acompanhar lá fazer um indicador, né? Acompanhar as vendas do dia. Você vai contabilizando quantas pessoas vier na sua loja, você vai colocando uma balinha dentro de um pote. Forma mais simples, mais básica que tem de fazer um indicador. Aí você contabiliza, chegar no final do dia, você vê quanto que você recebeu e divide pela quantidade de balinhas que estiver dentro do pote. Pronto, você já tem um indicador à mão. Simples e fácil, sem sistema, sem nada. Um sistema um indicador bem simples. E importante. Não é porque é simples que não deixa de ser importante. Criando e testando o protótipo, na etapa 5, que foi onde a gente efetivamente colocou a mão na massa para poder executar aquilo que a gente já tinha pautado antes, né, na etapa anterior. Depois a gente planejou a implantação e aí, por fim, só a etapa de avaliação, onde a gente só vai fazer o acompanhamento mesmo. É igual a gente já falou o slide inteiro, né? Eu já falei o slide inteiro, só reforçando, fizemos um acompanhamento do que foi feito, como que foi feito, por que não deu certo. Essa etapa aí é extremamente importante para que a ação realmente aconteça e a inovação venha. Beleza? E para finalizar, né, a etapa 8, a finalização da jornada, eu gostaria aqui de parabenizar todos os participantes do Brasil Mais, agradecer muito o empenho de todos, a boa vontade, porque muitas vezes a gente sabe que a rotina do empresário não é fácil, é, você está ali, dispor de tempo no dia a dia, na correria, atenção, quebrar a cabeça com protótipo, não é fácil, mas deu certo, a gente chegou aqui. E o empresário, eu costumo dizer que ele é um sobrevivente, ele tem que sempre se manter em constante atualização ali na busca pela sobrevivência mesmo, porque a competitividade ela é muito alta, as empresas estão cada vez mais inovadoras. Se você não inovar também, você fica para trás. Então, é, gostaria mais uma vez de agradecer vocês e deixar aqui essas boas práticas na gestão empresarial, um conjuntinho de dicas que a gente vai trabalhando ao longo de toda a jornada aí e consolidei tudo isso aí. Eu queria deixar esse material para vocês. Não tema a inovação, sempre adapte-se à sua realidade, esteja atento ao mercado e ao seu cliente, estabeleça metas,
implemente métodos de medição, igual eu dei até o exemplo lá do pote de balinhas. Você vai jogando uma balinha todo dia, já é uma forma de medição simples, mas é anotar no caderno, desde que seja feita a ação e ela não falhe, beleza? Porque senão você vai ter uma medição imprecisa. Planeje constantemente, sempre tente fazer as coisas com planejamento, tentar calcular para ver se vai dar certo, fazer testagem, igual a gente aprendeu. E a questão da equipe. A equipe foi uma das principais reclamações que a gente teve durante todo o programa, né? Não em todas as empresas, mas a maioria. Sempre, para que você seja um bom líder, você precisa dar um exemplo. Então, você precisa ser pontual, ter compromisso. Se você cobra isso dos seus funcionários, você precisa ter isso. E você precisa constantemente acompanhar ele, mostrar que você está ali lado a lado para poder crescer, a empresa crescer junto com o funcionário, motivar e orientar constantemente a sua equipe. Não precisa ser aquela coisa toda bem assim, aquela proximidade toda, mas você precisa dispor de um mínimo de tempo diário para poder acompanhar a sua equipe, beleza? Porque senão a equipe vai ficar desmotivada e vai acabar perdendo aí, descarrilhando o trilho, né? Perdendo o rumo. Mantenha bons relacionamentos e não tenha medo de procurar ajuda. Lembre-se sempre que a maior ajuda que você pode ter, ela está perto de você, a sua equipe. Não se esqueça disso. Então, você ter um bom relacionamento com a sua equipe, você sempre conversar com eles, principalmente sobre inovação, feedback. Você tanto passa o feedback seu para eles do trabalho que está sendo executado, sempre de uma forma a orientar, passar instruções também, né? Ninguém nasce sabendo, mas a questão de orientação ela precisa ser constante para que o funcionário realmente ele não se perca ali no meio do caminho, né? E não tenha medo de procurar ajuda. Corra atrás do Sebrae, corra atrás dos seus funcionários, perguntem se eles têm ideias novas, pede para eles te ajudar na testagem, às vezes fazer alguma simulação de alguma coisa. Não tenha medo de pedir ajuda. Fale comigo, inclusive, se vocês precisarem de qualquer coisa, pode contar que eu vou estar sempre à disposição. E é isso aí. Superando desafios que a gente chega mais longe, beleza? Gostaria de agradecer aí a todos a atenção desse vídeo e eu espero que seja bem útil, beleza? Muito obrigado mais uma vez e sucesso. Até mais.